Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Senhor Deus, é com temor e tremor que nós, diante da Tua palavra, estamos, na certeza que o Senhor também está, ó doce Espírito, para falar conosco. Então venha, ó Deus amado, tenha liberdade de preencher o nosso coração, ó Deus, e dar-nos as orientações necessárias para que nós possamos seguir os Teus passos, obedecer a Tua voz e sermos, então, por causa da obediência, abençoados. Que todos aqui, ó Deus, sem exceção, desde o menor ao maior, seja agora pleno de atenção, seja agora cativado pelo Senhor, a ouvir a Tua voz e a dar, ó Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Certos da vitória já oramos, agradecendo ao Senhor pela vitória em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Primeira coisa aqui que nós devemos nos atentar a essa história é que uma viúva, no contexto da época, que tinha um filho único, esse filho único era também o seu sustento, a sua única esperança, a esperança de sobrevivência e a sua dignidade. Então, essa mulher viúva, ela depositava toda a sua esperança de futuro no seu filho que agora estava morto. Para essa viúva anônima da cidade de Naim, todas as suas perspectivas estavam sendo enterradas juntamente com seu filho único. Então você pode imaginar o coração dessa mulher. Uma mulher que já estava de luto pela perda do marido, e agora o seu filho, único filho, também havia morrido. A morte é a dura realidade do homem, irmãos. E aqueles que partem deixam um vazio que não pode ser preenchido no coração daqueles que ficam. A morte é uma realidade do homem por causa do pecado. E essa mulher, sem marido, agora sem filhos e sem família, apesar da grande multidão que acompanhava, essa mulher estava sem marido, sem filhos, sem família, estava solitária, apesar daquela grande multidão que estava com ela. Então, outra multidão, a Bíblia fala que ia com Jesus. E a multidão que ia com Jesus era completamente diferente nas suas emoções do que a multidão que acompanhava essa mulher. A multidão que ia com Jesus era a multidão alegre, eufórica. Estavam seguindo o Mestre, estavam vendo milagres, estavam sendo alimentadas na sua alma pelas palavras do Mestre. Duas multidões completamente diferentes. E o encontro se deu às portas da cidade de Naim. Enquanto uma grande multidão estava saindo da cidade, Jesus, com outra multidão, estava chegando na cidade de Naim. Duas multidões e dois destinos. Uma seguia a vida e outra seguia a morte. O título dessa mensagem é: Eu te mando, levanta-te. Desde sempre a proposta do Senhor, Deus, para nós, foi a proposta de vida. No mundo, sempre há multidões. E há dois caminhos. Caminhos para seguirmos a vida ou caminhos para seguirmos a morte. Desde sempre, desde o Éden, Deus, Ele orientou o homem para que o homem o obedecesse, porque obedecer a Deus é melhor para nós mesmos. Poupa-nos de tantas catástrofes que nós mesmos atraímos para nós pela desobediência, né? Por não estarmos debaixo da mão de Deus, por não termos o coração firmado
na vontade do Senhor, que é a melhor, que é perfeita, que é agradável. Então Deus ele sempre propôs que o homem obedecesse e o homem vivesse. E lá no livro de Deuteronômio, há um texto muito maravilhoso, não precisa você abrir, no capítulo 30, versículo 19, diz assim, ó: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus ele coloca esses dois caminhos para nós, caminho de vida e caminho de morte, mas ele nos orienta, nos aconselha a escolhermos o caminho da vida, para que nós tenhamos paz, não somente nós, mas os nossos filhos, os nossos netos, ou seja, toda a nossa descendência. Nós temos que escolher o nosso caminho. Somos nós que escolhemos, pois é Ele que nos levará, o caminho que nós escolhemos hoje em vida, é Ele que nos levará ao nosso destino eterno. É Ele que culminará no caminho eterno para nós, no lugar eterno onde nós vamos passar para o resto da eternidade. Então são caminhos que nós temos que escolher, cada um escolhe o seu. E o Senhor Jesus disse a respeito dele mesmo, em João capítulo 14, versículo 6, você sabe, Jesus dizendo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então o caminho, qual é o caminho que nós devemos seguir? Deus, em Deuteronômio, diz que nós devemos escolher o caminho da vida. E Jesus, em João, relatado, escrito por João, o Evangelho de João, diz que ele é o caminho. Então, para nós sermos abençoados, nós devemos escolher o caminho de Deus, o caminho da vida, o caminho que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O único caminho para Deus é Ele. Não há outro caminho para chegarmos a Deus. Outro caminho só vai levar à morte. Outro caminho só nos vai afastar da vida. Vai nos levar à ruína. Vai nos levar à sepultura, à escuridão, às trevas. E Deus não quer isso para nós. Deus quer o bem para nós, amém? É óbvio que o corpo, voltando aqui para a história, né, da viúva de Naim, é o corpo daquele garoto, daquele jovem que havia morrido, precisava ser conduzido no caminho do cemitério, porque ele estava imóvel. Morto não anda, o morto não fala, o morto não tem reação. Então o morto tem que ser conduzido. Onde você levar o morto, ele vai ficar. Ele vai permanecer. Mas há algo interessante também nessa questão de ser conduzido. O morto tem que ser conduzido, o vivo não. Nós podemos escolher para onde nós vamos. Imagina um cortejo fúnebre, o morto levantar e falar, não quero ir por esse caminho aqui, não, quero ir pelo outro. O que vai acontecer? Um grande alvoroço, né? Um monte de gente correndo, indo embora, gritando, ficando desesperados, porque é algo que foge da normalidade, da naturalidade. Para nós, seres humanos, e para muitos outros que não creem em Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida, imaginam ser a morte o ponto final. Mas esse garoto estava sendo conduzido para o caminho da morte, para o caminho do cemitério. Ei, quantos vivos que não estão sendo conduzidos pelo caminho da morte? Por falsos amigos, pela incredulidade, pela murmuração, pela reclamação. São pessoas que, por causa das suas decisões erradas, estão sendo conduzidas para o caminho do cemitério. Mas nós não estamos mortos. Nós temos a opção de escolher. Nós temos vida. E a vida vem de Cristo. Amém, meu amado? A vida vem dele para que nós possamos tomar uma decisão. Ninguém deve conduzir a nossa vida. Quem conduz a nossa vida, em primeiro lugar, é o Senhor. Em segundo lugar, somos nós mesmos, que optamos em andar segundo a palavra de Deus. Quantas pessoas vivas que estão sendo levadas para a morte e não se atentam quanto a isso, não percebem isso. Pessoas que têm amizades que não deveriam ter, porque elas estão acabando com a sua vida, você está sendo influenciado. Quantas coisas que nós deixamos entrar na nossa mente, nos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, que destroem, que acabam com a nossa vida, meu irmão. Que nos levam para o buraco. Pare com isso, não é necessário isso, porque nós temos vida.
E o nosso bom pastor é aquele que nos conduz por pastos verdejantes. Ninguém precisa ser conduzido aqui para a morte, para o sepulcro, para as trevas, porque nós temos aquele que é a luz, aquele que nos leva em direção ao Pai. Quantas pessoas que, pela rebeldia, não estão sendo carregadas pela rebeldia para as trevas, carregada pelos vícios, carregada por toda sorte de coisas ruins. Quantas pessoas que não estão sendo carregadas pela preguiça? Pela preguiça ela está sendo conduzida para o caminho do cemitério, para o caminho da morte. Ou seja, tudo isso se resume a uma questão só, que é o pecado, que é tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. O que tem te derrubado? Porque esse jovem estava prostrado, deitado, porque o Senhor Jesus manda ele levantar. Será que o Senhor Jesus, nessa noite, está dizendo isso para você? Você sabe que você está prostrado, derrubado, sem forças para levantar, praticamente morto. Era a situação daquele jovem. Não restava vida nele. Não restava fôlego de vida nele. Ele estava morto, prostrado. E Jesus, vendo o sofrimento daquela mãe, chega diante dela e diz: olha, não chores. E chega diante do esquife, daquele caixão que abrigava o corpo daquele jovem, e ele diz uma frase que me chama muita atenção, uma frase maravilhosa. Jovem, no versículo 14 de Lucas 7, eu te mando. Coisa gloriosa, né? Deus mandou, Jesus mandou, levanta-te. E o que aconteceu? Esse moço se colocou de pé e começou a falar, diz a Bíblia. O que tem colocado você dentro de um caixão, irmão? Tem pessoas que estão vivas, estão dentro do caixão, estão se conformando, estão vendo a decoração do caixão. Acho que um travesseirinho aqui dentro para mim seria bom, algo mais acolchoado para mim. Irmão, caixão é lugar de morto, você não está morto. Amém ou não amém? Todos nós temos vida, e a vida que nós temos veio de Deus, porque Ele é o doador de vida. Mas muitas pessoas estão sendo enganadas pelo maligno, que diz para elas que já não há mais esperança, já não há mais vida, já não há mais oportunidade. Isso leva a pessoa para o caixão, leva a pessoa a ser conduzida ao cemitério, para o sepultamento. Escute, o nosso Deus é um Deus de vivos, é um Deus de vida, e Ele nos chama a vida. Se você entende, diga glória a Deus. Não deixe as decisões erradas que você tomou na sua vida te colocarem dentro do caixão, irmão. Você errou, peça perdão para Deus, levante e continua. Está desanimado? Ele é o Deus que nos anima. Quando nós temos fé, que Ele nos levanta. Então nós temos que tomar uma posição na nossa vida. Nós não podemos ficar entregues e sendo conduzidos por outros ao caminho da morte. Você já não optou pela vida? Quantos já optaram pela vida aqui? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Você não segue a Jesus? Quantos seguem a Jesus aqui? Levanta a mão. Então, porque muitos estão caminhando e sendo levados para o caminho da morte. Aceitaram a Jesus, entenderam que Ele é vida, mas mesmo assim estão vivendo num caminho de morte. Não pode ser. Não pode ser dessa maneira. Porque se nós nos encontramos com o dono da vida, nós temos que também usufruir dessa vida. Eu te mando, disse Jesus. Glória a Deus. Então esse cortejo fúnebre já estava se aproximando das portas da cidade, e isso significa que já haviam saído da porta da casa daquele defunto. E precisavam entrar agora na porta do cemitério para ser enterrado, e ali seria o ponto final. Então perceba aqui 3 portas. A porta da casa, de onde saiu o morto. A porta da cidade, onde estava saindo o cortejo, com todos aqueles que estavam acompanhando o defunto. E agora eles precisavam chegar na porta do cemitério. Graças a Deus que Jesus Cristo se encontrou com aquela multidão, com aquela viúva,
e principalmente com aquele morto, aquele jovem morto, na saída da porta da cidade. Ainda bem que deu tempo de Jesus chegar antes, porque muitas das vezes a gente pensa que Jesus chega atrasado. E Jesus jamais chega atrasado. Jesus ele vem na hora certa. Mas, escute, aquele jovem morto havia saído da porta da sua casa, estava prestes a sair da porta da cidade para entrar na porta do cemitério. Em qual porta você está? Você está na porta da casa, da tua casa? Você está na porta da cidade? Ou você já atravessou a porta do cemitério? Só que eu quero lhe informar, meu amado, que há uma quarta porta. Está registrada lá em João capítulo 10, versículo 9, Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Preste atenção, irmão, para nós sermos salvos, nós precisamos entrar por Ele. Jesus, a porta da salvação. Jesus é a porta que nos leva para a salvação. Então, vamos entender melhor isso aqui. O costume judeu era aguardar 3 dias antes de sepultar um falecido. Por quê? Porque eles imaginavam, e realmente, o corpo é o abrigo da alma. Então, os judeus imaginam que durante 3 dias a alma ainda está ligada ao corpo. Depois do 3º dia, então, há o desprendimento da alma do corpo. Então, essa pessoa pode ser enterrada. Por quê? Durante esses 3 dias, há esperança ainda de ressurreição. Quando passa os 3 dias, já não há mais esperança. Então, vai ser levado esse corpo para o cemitério mesmo, para ser enterrado. Então, durante 3 dias, existia ainda a esperança do morto ressuscitar. Essa é a crença, né, do judeu. Enquanto o corpo estivesse dentro da casa, sendo velado durante 3 dias, ainda havia esperança. Mesmo apesar do corpo inerte, gelado, pálido, sem vida, ainda existia uma esperança de haver ressurreição. Mas o que aconteceu com esse moço morto? Ele já havia saído da casa. Ele já havia saído da porta da casa para fora, na cidade. E ele estava prestes agora a sair da cidade. Estava na porta. E Jesus, nesse momento, se encontra com esse cortejo. Jesus havia marcado esse momento. Jesus havia marcado essa hora. Você já perdeu a esperança da ressurreição, dizendo para a mãe, você já perdeu essa esperança de ter o teu filho, o teu único filho novamente. A esperança já foi embora, a porta da casa já foi atravessada, mas escute, a porta da cidade, vocês não vão precisar passar por ela, porque vocês vão voltar para casa de novo, porque esse garoto vai se levantar. A vontade de Deus, a vontade de Jesus, por isso Jesus veio à terra, é dar vida, é abençoar, é pôr o homem de pé. Se você entende, diga glória a Deus. E o mais maravilhoso de tudo, não foi preciso aquele cortejo entrar pelas portas do cemitério. Não foi necessário, porque ele se encontrou com Jesus antes. Jovem, eu te mando, levanta-te. Hoje não será o dia do seu sepultamento, porque ainda há vida, ainda há esperança, ainda há uma palavra de Deus para você. E o que aconteceu depois disso? No versículo 15. E Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. A esperança daquela viúva foi restabelecida. Sabe por quê? Como nós falamos no início aqui da mensagem, para uma mulher não ter filhos era a pior coisa que lhe podia acontecer no contexto daquela época. E aquela mulher era viúva e era o único filho dela. Então o filho dela, a esperança do seu sustento havia morrido, a sua esperança havia morrido, seu único filho havia morrido. Mas Jesus devolve para aquela mulher. A Bíblia fala aqui no texto que nós lemos aqui, Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus, além de dar vida àquele jovem, ele devolveu a esperança àquela mulher. Jesus, quando ele vem sobre nós, meu amado, sobre a minha vida, sobre a sua vida, ele não vem individualmente.
Quando Jesus alcança a minha vida, Ele quer alcançar a vida dos meus familiares, a vida dos meus amigos, a vida daqueles que estão perto de mim. Então foi isso que aconteceu. Ao restabelecer a vida daquele jovem, não somente aquele jovem estava recebendo milagre, mas a sua mãe também estava recebendo milagre. O meu milagre é milagre para a sua vida também. Isso é igreja. Nós nos alegramos com a alegria dos irmãos. Nós nos entristecemos com a tristeza dos irmãos. Quando um irmão é abençoado, toda a igreja se regozija, se alegra, porque a bênção de Deus, ela nunca vem individualmente. Deus, ele sempre visa o povo. Deus sempre visa a família. E é isso que Deus estava visando nesse caso específico. Se o filho não estivesse vivo, qual seria a esperança dessa mulher? Nenhuma. Não havia nenhuma esperança para ela. Vamos pensar agora que essa viúva é o mundo e o filho único dela, morto, é a igreja. Você conseguiu entender o que eu falei? Vamos trocar agora esses personagens. No lugar da viúva, o mundo. E no lugar do jovem morto, uma igreja morta. Qual é a esperança para o mundo com uma igreja morta? Se nós estivermos mortos, o mundo não tem esperança. A única esperança do mundo é a igreja. É a manifestação de Jesus na terra, é a igreja. Agora, se a igreja estiver morta, desanimada, prostrada, dentro de um caixão, qual será a esperança do mundo? Se o único filho está morto, o que resta? Acreditar, crer, esperar em quem? Por isso a sua grande responsabilidade, a minha grande responsabilidade, a nossa grande responsabilidade de estarmos vivos, de estarmos de pé, de estarmos firmados na força que vem do Senhor, para que nós possamos abençoar o mundo, as outras pessoas, para que possa fluir a vida de Deus através de nós. Substitua agora essa mulher viúva por uma esposa, e substitua agora esse filho, único filho morto, pelo marido dela. Um marido que não dá atenção, um marido que não se levanta, um marido que não elogia, um marido que não ama, ou que não demonstra o seu amor. Qual é a esperança para essa mulher se o marido dela morreu? Substitua essa mulher agora, viúva, por filhos. E substitua agora esse filho morto por pais. Pais que estão mortos. Pais que não se preocupam com os filhos, com a educação dos filhos. Pais que só se preocupam em trabalhar, e se esquecem dos filhos, se esquecem da família. Qual esperança há? Mas o que Jesus faz? Antes de devolver esperança para aquela mulher, aquela viúva, ele ressuscita o filho. A igreja precisa ser ressuscitada, porque senão não há esperança para o mundo. Nós estamos preocupados tanto conosco, nós estamos preocupados tanto com o nosso bem-estar, nós estamos tão preocupados com as coisas materiais desse mundo, nós estamos tão preocupados com a nossa felicidade, que nós estamos ouvindo a voz do diabo, com toda essa inconformação, com toda essa murmuração, que nós estamos morrendo, nós estamos sendo levados, meus amados, ao cemitério dentro de um caixão, nós perdemos a visão daquilo que é correto, nós perdemos a visão daquilo que é certo, as coisas que não valem nada para Deus têm tido muito valor para nós, e as coisas deste mundo que não valem nada para Deus, nós temos valorizado demais. Nós precisamos entender que nós precisamos, como igreja, estar vivos, fortes, fortalecidos, para que então todo mundo tenha esperança, para que o teu amigo do teu trabalho tenha esperança ao olhar para a sua vida, para que o teu filho, pai e mãe tenha esperança ao olhar para você, para que lá no seu estudo, na escola, olhando para o seu proceder, os seus amigos tenham esperança, porque a vida do Senhor está em nós, e nós somos a esperança do mundo. Se a igreja estiver morta,
Se a igreja estiver sendo enganada pelo diabo, que ela está morta, que nada pode acontecer através da vida dela, que ela é uma fracassada, o mundo não tem esperança. Essa é a estratégia do maligno. Constituir uma igreja grande, bonita, com aparência, mas despercebida do Espírito Santo, uma igreja preocupada egoisticamente só consigo mesmo. Esse é o desejo de Satanás de alienar a mente do cristão do verdadeiro propósito que é a obra de Deus, que é o reino do Senhor nessa terra. Então nós devemos estar atentos, porque essa estratégia do maligno é bombardear as mentes, é confundir, é trocar os valores. Se eu perguntasse para você sinceramente, você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com a sua casa? Você está feliz com o que você tem? Se eu perguntasse, você respondesse sinceramente, você está feliz com a vida que você leva, do jeito que está? Muitas pessoas diriam que não. Agora pergunte para uma pessoa desempregada se ela não gostaria de ter um emprego. Pergunte para uma família que acabou de perder um ente querido se ela não queria declarar todo o seu amor, ter a oportunidade, mais uma vez, somente mais uma vez, de em vida declarar àquele que morreu o amor dela. Nós estamos perdendo o foco. E quando nós perdemos o foco, nós somos conduzidos para o cemitério. Perda de esperança, fraqueza espiritual, desânimo. E o que acontece? A gente abandona a casa, abandona a cidade e entra no cemitério. Abandonar a casa é a sua própria família, é ter prazer debaixo do telhado onde você mora. Abandonar a cidade é abandonar a comunhão, abandonar a igreja. E entrar no cemitério é entrar nas trevas. E no cemitério, meu irmão, não tem volta. Quem entra no cemitério e desce a sepultura, não tem volta. Só na ressurreição. Só no grande dia. Se morreu com Jesus vai ressuscitar. Nosso adversário está confundindo muitas mentes nos nossos dias. Romanos capítulo 12, versículo 2, abra comigo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde é o campo de batalha? O campo de batalha é a nossa mente. É a nossa mente que tem que ser transformada. Transforma a sua mente. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Não o que o mundo diz, não o que as estatísticas, não o que os modismos dizem que você é. Mas você é o que a palavra de Deus disse para você. Jesus, aquela mulher estava chorando, não estava? Algo completamente natural, normal e compreensível de uma mulher que perdeu o seu filho estar nessa situação chorando. Mas o que Jesus disse para ela ao se encontrar com ela? O que ele disse? Não chores. Ah, Jesus, o senhor não sabe, o meu filho que está aqui, como é que eu não vou chorar? Foi isso que ela disse. Ela não disse nada, não argumentou. Creio que ela parou de chorar. Se Jesus está falando para você parar de chorar, meu irmão, pare de ter pena de você mesmo. Pare de ficar imaginando que você é uma vítima, que você é um coitado, porque você não é. Você é um escolhido de Deus, feito à imagem e à semelhança dele, para se colocar de pé nessa terra, para enfrentar todo o mal no nome de Jesus e vencer, porque o Senhor, o Deus da vida, está com você. Agora nós absorvemos aquilo que é pior para nós e vivemos aquilo, a nossa mente está conformada. Por isso o apóstolo Paulo diz que não, tem que dar um basta. Temos que usufruir dessa verdade do Evangelho, meu irmão, porque senão não vai ter diferença entre nós e aqueles que não conhecem a Jesus. Não haverá diferença, mas a diferença está estabelecida que nós cremos na palavra e vivemos pela fé, não pela aparência. Não porque nós estamos vendo, por aquilo que estamos vendo ou estamos vivendo. Não importa como esteja a sua vida, não importa como esteja a sua alma, destruída ou não, Deus diz para você parar de chorar e se levantar. Maravilhoso que Deus diz para a mulher, pare de chorar. E para o morto, levanta-te. Que coisa tremenda, irmão. É contra a naturalidade deste mundo. É contra a realidade humana.
Uma mulher que está em luto parar de chorar. Porque o homem, se fosse para homem era mais fácil, porque o homem é duro para chorar. Não é? Agora a mulher chora por qualquer coisa, ainda mais um filho, misericórdia, não dá nem para imaginar isso. Então como parar de chorar num momento como esse? Jesus está dizendo para você, pare de chorar e levanta-te, se coloque de pé, em nome de Jesus. Tire a morte do seu pensamento, irmão. Tire a morte do seu pensamento, irmã. Tire a morte do teu pensamento, meu amado. Pare com isso. Ah, não vai dar certo. Ah, eu já errei outras vezes. O Senhor está dizendo para você parar de chorar e se levantar. Olha o que Jesus diz para nós encerrarmos em João 10:10. É um texto que conhecidíssimo. Vamos acompanhar. João 10:10, Evangelho de João. O que o ladrão vem fazer? O ladrão vem somente para roubar, matar. Quando fala de matar, você lembra do quê? De morte, né? Então a morte é coisa de quem? Do ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Agora Jesus, ponto e vírgula, não acabou a frase, Jesus ele continua dizendo, eu vim para que tenham vida. Olha para o seu irmão e fala para o irmão, Jesus veio para que você vivesse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é uma vida miserável, medíocre, mas é uma vida em abundância. O diabo ele vem, o ladrão ele vem para matar. Quando você lembra de ladrão, você lembra de morte, mas quando você lembra do Senhor Jesus, você lembra de vida. E Ele veio dar para nós a vida, e não qualquer vida, a sua vida, uma vida em abundância.